Olá, meu nome é Marcelo Julien de Oliveira, eu sou aluno da Univesp do Polo de Guaratinguetá. Esse é o trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia da Computação da Univesp, turma TCC 540, sala 4, grupo 1. Olá, meu nome é Fábio Henrique dos Santos Barbosa, aluno da Univesp do Polo de Guaratinguetá. Olá, meu nome é Aron Rafael Melo Dias Villarroel, aluno da Univesp do Polo de Guaratinguetá. Olá, eu sou a Aline Goulart Pereira, aluna da Univesp do Polo de Lagoinha. Olá, meu nome é Giovanni Soares Guimarães e eu sou do Polo de Caçapava. Olá, sou Paulo Roberto Gonçalves Rodrigues, aluno da Univesp do Polo Guaratinguetá. Olá, meu nome é Ellen Alexandre de Oliveira, sou aluna da Univesp do Polo da cidade de Lagoinha. Olá, meu nome é Gislaine Aparecida Azevedo, aluna da Univesp do Polo Céu Meninos em São Paulo. O tema do nosso trabalho de conclusão de curso é Impacto da temperatura e umidade na produção do leite. Como a análise de dados e a IoT podem ajudar na produção e qualidade em sistemas de compost bar. Esse trabalho, fundamentado em pesquisas bibliográficas, tem como objetivo investigar a otimização da produção e qualidade do leite em sistemas de compost bar. A pesquisa se concentra na análise do impacto da temperatura e umidade, utilizando tecnologias de internet das coisas, a IoT, e análise de dados para otimizar o manejo e a qualidade do leite. Bom, agora nós iremos falar sobre um pouquinho sobre a introdução. O compost barn é um sistema de confinamento de vacas leiteiras. E o controle da temperatura e umidade do ambiente é essencial para o bem-estar do animal, uma vez que tem impacto diretamente na qualidade do leite. Essa pesquisa teve então motivação devido à crescente utilização desse sistema pelos produtores de leite na região do Vale Paraíba, ok? Bom, continuando com a introdução, o estudo também busca prover a sustentabilidade, reduzindo impactos ambientais e gasto com a manutenção desse compost barn. E por último, o projeto visa auxiliar na implementação de soluções inovadoras em condições climáticas e geográficas. Ok? Bom, agora vamos seguir para o objetivo geral desse projeto, tá? Que é examinar os dados de temperatura e umidade do sistema Compost Barn, reconhecendo padrões que possibilitam aprimorar condições do ambiente de confinamento do gado, ok? Ou seja, realizar um gerenciamento de temperatura e umidade que afetam, né, o bem-estar do animal, assim garantindo uma boa qualidade da produção do leite, ok? Bom, a justificativa e delimitação do problema deste projeto é analisar como as variações de temperatura e umidade de sistema compost barn influenciam no bem-estar do animal e, consequentemente, na produção e qualidade do leite. Okay? Com o uso de sensores IoT e ferramentas de análise de dados, é possível gerenciar de forma eficiente esse sistema de confinamento em diferentes condições ambientais. Okay? A pesquisa, né, será delimitada a análise de dados coletadas ao longo das estações do ano, ok? Com o objetivo de propor melhorias práticas e sustentáveis para o manejo, né, do compost barn, para a utilização do compost barn dentro da produção de leite, ok? O sistema Compost Barn é uma alternativa inovadora e eficaz de alojamento para as vacas leiteiras. Consiste em um galpão coberto com piso de material orgânico, geralmente uma combinação de serragem e esterco, que funciona como uma cama para os animais. Essa cama é periodicamente revolvida para permitir a compostagem dos dejetos. Uma das principais características do Compost Barn é o bem-estar animal, pois proporciona às vacas liberdade de movimento. Tem se mostrado uma solução eficaz para reduzir o estresse animal, contribui para a redução dos problemas como mastite e lesões nos cascos, além da melhora da saúde e da produtividade dos animais.
A sustentabilidade é outro aspecto fundamental do sistema, uma vez que os dejetos dos animais são compostados e podem ser reutilizados como fertilizante de alta qualidade na própria propriedade. Isso reduz a necessidade de fertilizantes químicos, promovendo a eficiência da propriedade leiteira. A implementação do compost barn pode trazer resultados importantes, como o aumento na produção de leite, a melhora no desempenho reprodutivo, assim como a melhora na higiene do ambiente. Para que esses resultados possam ser alcançados, é preciso ter um planejamento técnico e um dimensionamento adequado da estrutura. O sistema compost barn depende crucialmente de duas variáveis, a temperatura e a umidade. Ambas influenciam diretamente o bem-estar do animal e também a produção leiteira. Para diminuir o estresse do animal, se faz necessário o revolvimento da cama periodicamente. Para isso, o controle entre carbono e nitrogênio deve se manter em torno de 25:1 e 30:1. Já a umidade, ela fica em torno de 40% a 60%, e a temperatura varia em torno de 45 a 55 graus Celsius. A cama de compostagem, ela deve permanecer de 20 a 30 centímetros acima do solo. Isso garante uma boa areação e contribui para um ambiente mais saudável, melhorando o desempenho zootécnico para os produtores rurais. O que é o estresse térmico? O estresse térmico, é a incapacidade dos animais de manterem a sua temperatura ideal, naqueles dias mais quentes, onde o animal vai sofrer um estresse térmico ali devido às altas temperaturas. Ele não vai conseguir, manter a sua temperatura corporal ideal, nos dias mais quentes. Contribuição do IoT na produção e qualidade de sistema de compost barn. Monitoramento inteligente. A integração da internet das coisas, o IoT, com análise de dados permite acompanhar em tempo real variáveis ambientais e fisiológicas do rebanho, promovendo decisões mais precisas. Aplicações práticas. Sensores ambientais. Controla a temperatura e umidade da cama, melhorando a compostagem e o conforto animal. Sensores de atividade e ruminação. Monitora a saúde e o comportamento, permitindo intervenções preventivas. Controle da qualidade do leite. Monitoramento da composição e da contagem de células somáticas com correções imediatas. Benefícios diretos. Detecção precoce de problemas, otimização da nutrição, reprodução e sanidade, redução de perdas e custos operacionais, aumento da produtividade e qualidade do leite, rastreabilidade completa da cadeia produtiva. Rastreabilidade e segurança alimentar, digitalização facilita o controle da cadeia produtiva. Desafios: alto custo inicial, necessidade de capacitação técnica, integração de dados complexa. A IoT transforma o compost barn em um sistema mais eficiente, produtivo e sustentado, com foco no bem-estar animal e na qualidade do leite. Um dos objetivos específicos da nossa pesquisa científica, do nosso trabalho de conclusão de curso, o TCC, foi o desenvolvimento de um sistema de internet das coisas, IoT, que fosse capaz de monitorar a temperatura e a umidade dentro dos galpões de confinamento de vaca leiteira do tipo de sistema compost barn, a fim de validar a sua eficácia na coleta precisa e contínua dos dados de temperatura e umidade. Então, como parte de uma pesquisa científica voltada à melhoria das condições ambientais dentro dos galpões de confinamento para gado leiteiro, do tipo de sistema compost barn, desenvolvemos um sistema baseado em internet das coisas que monitora a temperatura e umidade dentro do galpão de confinamento, compost barn. Nessa solução de internet das coisas, utilizamos o microcontrolador ESP32 e o sensor de temperatura DHT22. No desenvolvimento e validação de uma solução IoT para monitoramento da temperatura e umidade em sistemas de compost barn, utilizamos o microcontrolador ESP32, que é esse dispositivo que vocês estão vendo aqui. E o sensor de temperatura DHT22, que é esse outro dispositivo branco aqui. A escolha pelo ESP32 se deu pelas suas características, por ser uma placa moderna, de baixo custo de investimento e possui Wi-Fi e Bluetooth integrado, o que facilita para a gente a instalação e conexão à internet na propriedade rural, no galpão de confinamento de gados leiteiros. Uma vez esse dispositivo conectado à internet, ele estará transferindo os dados de temperatura e umidade diretamente para a plataforma em nuvem Arduino Cloud, onde os dados serão processados e através de uma API da própria Arduino Cloud, conseguimos integrar esses dados
ao nosso desenvolvimento na linguagem Java. Conseguimos coletar esses dados e armazená-los num banco de dados PostgreSQL e, posteriormente, fazer a análise desses dados e apresentá-los em uma interface web desenvolvida por nós. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o dispositivo IoT, a solução IoT que a gente desenvolveu, funcionando na prática. O dispositivo capturando a temperatura e umidade do ambiente, transferindo para a plataforma em nuvem Arduino Cloud e apresentando esses dados numa dashboard, ok? Vamos lá? Aqui eu vou abrir o navegador aqui, eu já estou logado na plataforma Arduino Cloud. Aqui em Sketch, a gente pode ver um pouco do código de programação do nosso desenvolvimento IoT. Aqui a gente importou a biblioteca responsável pela conexão com o sensor de temperatura e umidade. Definimos o tipo aqui do dispositivo, né? No caso aqui o DHT22, o pino em que o sensor está conectado a ESP32, que é o pino 4. Criamos a função aqui de leitura da temperatura e umidade. Criamos as variáveis aqui, declaramos as variáveis de temperatura e umidade, onde receberão os dados de temperatura e umidade, ok? E aqui na dashboard é onde é apresentado esses dados de temperatura e umidade em tempo real. Vou abrir aqui a dashboard e mostrar para vocês. Tá aqui a temperatura desse local aqui que eu estou, né, dessa sala, está em 27,6 graus, né, de temperatura, e a umidade 58%. Eu vou fazer um teste aqui para a gente validar que realmente o dispositivo ele funciona em tempo real e ele é preciso no monitoramento da temperatura e umidade, ok? Vou pegar aqui o dispositivo na minha mão. Tá aqui, né, a solução IoT que a gente criou, a ESP32 e o DHT22. Eu vou tampar o sensor de temperatura e umidade com a mão. E vocês vão ver a temperatura e umidade sendo alterada ali, subindo a temperatura e umidade em tempo real. Olha lá, a umidade já foi para 75 e a temperatura ali já está indo para 27, 28 graus, ok? Logicamente, eu tirar minha mão, vai começar a cair a temperatura e umidade, vai descer esses valores. Ok, pessoal? Então, está validado a solução IoT. Validamos que realmente ele captura os dados de temperatura e umidade ambiente em tempo real e com precisão. Ok? No desenvolvimento da interface web para análise dos dados de temperatura e umidade, utilizamos a IDE Spring Suite Tools, que é essa demonstrada aqui, juntamente com o framework web Spring Boot e a linguagem de programação Java, que é possível ver o código do nosso desenvolvimento e a integração da API da Arduino Cloud. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso sistema, a nossa interface web. Essa é a interface web que desenvolvemos. Aqui no menu análise de dados IoT, é possível ver os dados coletados pelo dispositivo IoT e aqui criamos filtros dinâmicos que o usuário pode filtrar por uma determinada temperatura, saber a data e a hora que a temperatura chegou a 20 graus, por exemplo, assim como a umidade também. Pode ser pesquisado por hora ou por data. E aqui é demonstrado a média do período pesquisado, né, a média da temperatura e umidade, assim como o gráfico para análise desses dados, né, o gráfico interativo aqui, que o usuário pode mudar o gráfico para realizar essa análise. E aqui no menu temperatura e umidade em tempo real, é apresentado a dashboard lá da Arduino Cloud,
que foi feita a integração através da API, da Arduino Cloud. Então, é possível ver os dados de temperatura e umidade em tempo real dentro da interface web que desenvolvemos. E para finalizar, a gente validou aqui a análise de dados com Machine Learning, aprendizado de máquina, onde a gente fez toda a análise aqui com aprendizado de máquina, classificando os dados como crítico, normal ou ideal, né? Como é possível ver aqui nesse resultado. Ok, pessoal? É isso. Então, a gente validou, né, a solução IoT e um sistema para análise dos dados de temperatura e umidade. Ok? A viabilidade técnica e econômica da adoção de IoT em compost barns é promissora para a produção leiteira moderna, focando no bem-estar animal e na sustentabilidade. A IoT permite o monitoramento em tempo real de variáveis críticas como comportamento e saúde das vacas, possibilitando a detecção precoce de problemas e intervenções preventivas. Embora o investimento inicial em hardware, software e infraestrutura seja necessário, os benefícios a longo prazo, como a otimização de recursos, a redução de perdas por doenças, o aumento da produtividade e melhoria na qualidade do leite, podem gerar um retorno econômico significativo. A adoção dessas tecnologias pode aumentar a eficiência e competitividade das propriedades rurais, promovendo práticas mais sustentáveis, mesmo diante dos desafios de custo e capacitação. Esse trabalho teve como objetivo principal investigar como a temperatura e a umidade influenciam diretamente na qualidade e na produção do leite em sistemas de manejo do tipo compost barn, destacando o papel da tecnologia, especialmente a internet das coisas, IoT, como ferramenta essencial para o monitoramento e gestão ambiental. Ao longo da pesquisa, foi possível compreender que o estresse térmico é um dos principais fatores que afetam o bem-estar e a produtividade das vacas leiteiras. A partir disso, desenvolvemos um sistema para monitoramento ambiental baseado em sensores conectados a uma aplicação em Java e uma interface web que permitiu a coleta, a análise desses dados em tempo real. Além dos benefícios diretos na produção e no conforto dos animais, a proposta demonstrou ser economicamente viável, especialmente por utilizar ferramentas gratuitas e componentes de baixo custo, viabilizando a sua adoção por pequenos e médios produtores. Isso fortalece a ideia de que a tecnologia pode ser acessível e transformadora, mesmo em realidades rurais com menos recursos. Limitação de estudo e trabalhos futuros. Limitações do estudo. Dados simulados em ambientes controlados, variáveis não contempladas, qualidade do ar, luminosidade e movimentação animal. Trabalhos futuros. Implementar e testar o sistema em propriedades reais, ampliar o monitoramento para outras variáveis, ambientes e fisiológicas, ampliar algoritmos de machine learning para prever as situações críticas, desenvolver alertas automáticos para produtores via SMS ou aplicativo. Bom, esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia da Computação da Univesp.